Bom, esse é o primeiro episódio do podcast vinculado à Ecologia na Rede, que é um projeto de estudantes de graduação de Biologia da UFBA, do Laboratório de Ecologia Básica e Aplicada, que tem como objetivo discutir assuntos de âmbito científico, aproximando a sociedade da ciência, particularmente da ciência ecológica produzida na Bahia. Aqui quem está falando é Thaís, e nesse primeiro episódio estamos recebendo uma convidada. E, primeiramente, eu pedirei para você se apresentar para nossos ouvintes, falando sobre sua naturalidade, formação e tal. Oi, bom dia. Quero agradecer pelo convite para participar desse bate-papo aqui com você, Thaís. Então, eu sou Margarete Peixoto Maia, sou natural de Salvador, formada em Biologia aqui pelo Instituto de Biologia da UFBA. Fiz mestrado na UNB em Desenvolvimento Sustentável e estou agora fazendo doutorado em Ecologia aqui no Instituto de Biologia e sob a orientação do professor Pedro Rocha, do Laboratório de Ecologia Básica e Aplicada. Então, eu queria que você contasse para a gente como sua trajetória de vida levou você a investigar por que cientistas de diferentes áreas não têm essa mesma propensão a pesquisar temas relacionados com problemas concretos da sociedade. Então, minha curiosidade por investigar por que cientistas de diferentes áreas não têm a mesma propensão a pesquisar temas relacionados com problemas concretos, reais da sociedade, teve origem na minha experiência prática no órgão de meio ambiente, do qual sou servidora desde 98, o órgão de meio ambiente aqui do estado da Bahia, e que eu percebia que a gente tinha muito mais facilidade de se relacionar enquanto órgão com a academia, com o pessoal ligado mais à área das engenharias, da escola politécnica, do que com o pessoal com pesquisadores, professores da área de biologia, né? Ecologia. E isso era algo que sempre me incomodou muito, como também nas audiências públicas, em eventos, discussão da nossa lei ambiental, da política ambiental, de tomadas de decisões relacionadas a licenciamento ambiental, era muito raro termos a presença de pesquisadores da área de biologia ou de ecologia. E isso me incomodava, né? Em relação a essa sua questão, né, de o que me levou a pesquisar a produção científica de conhecimento aplicado à avaliação de impacto ambiental, deriva dessa outra questão também que eu relatei anteriormente, né? Eu tentei integrar, na verdade, as duas coisas, porque o instrumento avaliação de impacto ambiental é considerado hoje, por diversos pesquisadores da área, como o instrumento que tem a maior amplitude de aplicação no mundo, né? Das 193 nações que compõem a ONU, por exemplo, que compunham a ONU em 2012, 191 utilizavam já a avaliação de impacto ambiental. Então, a avaliação de impacto ambiental é considerada o instrumento de política ambiental a nível global que é mais aplicado no mundo, né? E aí eu quis avaliar, porque eu também tinha essa percepção de que
sobre a avaliação de impacto ambiental, que é um instrumento que demanda conhecimento tanto da área das ciências biológicas, ecologia, quanto da área da engenharia, da geologia, das ciências exatas e da área de ciências sociais e humana, eu tinha também uma percepção de que quem mais discutia, quem mais falava sobre esse tema no Brasil era o pessoal ligado ao campo das engenharias e ciências exatas. Então, nesse sentido, eu busquei avaliar, com foco na avaliação de impacto ambiental nesse instrumento, que é um instrumento que é implementado no âmbito do licenciamento ambiental. Então, eu procurei investigar no âmbito da aplicação desse instrumento. Quais são as áreas que estão produzindo conhecimento? Em uma parte de sua tese, você avaliou que cientistas produzem conhecimento sobre avaliação de impacto ambiental, né? Então, por que o foco em avaliação de impacto ambiental e o que foi descoberto dentro do seu estudo? Então, porque o foco em avaliação de impacto ambiental, esse foco está relacionado ao que eu falei anteriormente, né? De ser o instrumento que é mais utilizado no mundo hoje em relação à aplicação da política de meio ambiente nesses países. Então, é o instrumento de política ambiental mais utilizado no mundo e que tem o maior poder de decisão quanto ao uso dos recursos naturais. É esse instrumento. E aí eu quis avaliar, no âmbito desse instrumento, se de fato havia um predomínio de algum campo na produção de conhecimento aplicado a esse instrumento. E o que eu descobri é que, de fato, há um predomínio na produção de conhecimento aplicado à avaliação de impacto ambiental do campo da engenharia e ciências exatas. Então, em relação à ecologia e ciências sociais e humanas. Os resultados do meu trabalho, do primeiro capítulo, mostraram que no Brasil 40% em 40 dos artigos de revisão que foram analisados, em 92% desses 40 artigos tinham autores das áreas, autores ou coautores das áreas da engenharia e ciências exatas. E apenas 30% deles tinham autores da área de ciências ecológicas ou biologia ou da área de ciências sociais e humanas. Então, isso mostra que está ocorrendo um predomínio de um campo de conhecimento em relação aos demais. E isso não é algo interessante de ocorrer, porque a gente está falando de um instrumento que integra, como eu falei anteriormente, a análise, ele prevê a análise de possíveis impactos sobre os meios físico, biótico e social, né? Então, isso demanda conhecimento de diferentes disciplinas, de campos de conhecimento da área das ciências sociais humanas, da área da biologia, ecologia, da área das engenharias, ciências exatas, geologia. Então, de diversos campos de hidrologia, e não unicamente de um campo, ou não mais fortemente de um campo. E entender o que está acontecendo, quais são os fatores que podem estar influenciando a esse predomínio maior de produção acadêmica aplicada à avaliação de impacto ambiental por parte das engenharias, ciências exatas, é importante, porque isso traz reflexos para
no próprio processo de qualificar a tomada de decisão no licenciamento ambiental. Em sua tese, você também pretende avaliar quais os motivos dessa diferença de produção aplicada nas diferentes disciplinas? Sim, eu pretendo, no próximo capítulo, avaliar os motivos os fatores, na verdade, que podem estar influenciando esses resultados, né, em relação à diferença de produção de conhecimento aplicado, a avaliação de impacto ambiental. E existem algumas hipóteses que de uma certa forma nos fazem acreditar que determinados fatores podem estar influenciando esses resultados, como, por exemplo, as diferentes formações e as respectivas culturas dessas formações a nível de graduação e pós-graduação entre essas diferentes áreas de conhecimento. Então, o que a gente percebe pela literatura internacional que estamos acessando é que a formação na graduação e pós-graduação na área de ecologia, ciências biológicas, ela é mais distanciada dos problemas socioambientais do mundo real. E quando comparado, por exemplo, aos cursos de engenharia, que tem uma tradição já histórica de produzir conhecimento que possa ser útil e mais aplicado na resolução de problemas da sociedade. E então, as culturas, digamos assim, as culturas na formação, nessas diferentes formações, elas são diversas, né? E isso está associado a valores também, né? Enquanto que para o campo da engenharia, o fato de produzir conhecimento aplicado é algo que é valorizado, é algo considerado importante no curso. Na formação, tanto de graduação quanto pós-graduação, essa aproximação maior com a sociedade não é muito valorizada, não é algo considerado relevante. Isso vem mudando, né? Mas ainda numa escala, numa velocidade que talvez ainda não tenhamos tido tempo de acessar esses resultados nesse estudo, né? Desse processo que vem ocorrendo. Uma outra hipótese, digamos assim, é em relação a o que se chama de racionalidade tecnocrática, que é a compreensão do instrumento de avaliação de impacto ambiental como um instrumento que tem que medir em termos quantitativos, prioritariamente, os impactos decorrentes de uma atividade produtiva sobre os meios físico, biológico e social, né? E, nesse caso, alguns autores consideram que as ciências duras elas levariam mais vantagem, por exemplo, do que as ciências sociais e humanas. E aí as ciências sociais e humanas tende a ser considerado um pouco mais marginal nesse processo por utilizar bastante metodologias mais qualitativas, né? Um outro aspecto em relação à política de incentivos à publicação em métricas de avaliação da CAPES, que não estimula, por exemplo, na área de ecologia, não estimula a produção de conhecimento aplicado à resolução de problemas ambientais. Uma prova disso é que os principais jornais, revistas, né, periódicos da área de avaliação de impacto ambiental são mais bem pontuados nas engenharias do que na ecologia, naquela
classificação de Qualis A, né, Qualis B, A1, A2, esses periódicos são bem mais, o fator de impacto deles é bem maior na área das engenharias do que na ecologia. E quando é um instrumento que é avaliação de impacto ambiental, o próprio termo do instrumento já mostra que teria sim uma relação direta com a ecologia, né? Um outro fator também que aí é de uma experiência prática mesmo, é que a gente percebe que os trabalhos práticos de consultoria relacionada à avaliação de impacto ambiental não são bem vistos por biólogos e ecólogos, que o consideram como um trabalho frustrante, né, como um trabalho marginal, na verdade. Ao contrário, por exemplo, da priorização de áreas para conservação ou para a criação de unidades de conservação. Então, a gente vê, isso é interessante porque a gente vê nos órgãos de meio ambiente, tanto a nível estadual quanto federal, que a maior parte dos biólogos, ecólogos, preferem ficar lotados nas diretorias, coordenações que trabalham com conservação. E nas diretorias e coordenações que atuam na área de licenciamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, a grande maioria dos técnicos são engenheiros, geólogos, é o pessoal das ciências exatas. E uma minoria, você vê, é do povo das ciências sociais e humanas e ecologia. Então, nos próprios órgãos de meio ambiente, a gente vê essa distribuição natural, né, desses nichos. E a gente vê o reflexo disso, de todo esse processo, né, tá aí associado à cultura desses cursos, da formação, tanto na graduação e na pós-graduação. Faz com que, de uma certa forma, contribui, né, para que esse contato com o instrumento de avaliação de impacto ambiental não seja considerado algo muito interessante, né? E os seus resultados podem indicar alguma estratégia para envolver mais ecólogos e sociólogos em pesquisas que os resultados sejam utilizáveis pelo setor ambiental? Sim, na minha opinião, a ecologia assim como as ciências sociais e humanas são pouco citadas nos nos artigos de avaliação de impacto ambiental, em função de que, de uma certa forma, os cientistas dessas áreas, desses campos, não estão produzindo, muito provavelmente, né, eles não estão produzindo tantos trabalhos de revisão, que foi o meu foco, né? O foco no primeiro capítulo foi a análise de artigos de revisão, produzidos relacionados direta ou indiretamente ao instrumento de avaliação de impacto ambiental. Então, o que provavelmente está ocorrendo é que, de fato, cientistas da ecologia, assim como cientistas dos campos das ciências sociais e humanas, estão, por não estarem produzindo tanto artigo de revisão relacionado ao tema, eles são também, consequentemente, menos citados, até mesmo em artigos que nós analisamos e que tinham lá autores ecólogos, né? Entre os autores tinha a presença de cientistas ecólogos. Mesmo nesses artigos, a maior parte das citações era de pesquisadores da área de engenharia e ciências exatas. E em relação a essa última pergunta, né, sim, meus resultados
desse trabalho e dessa segunda parte que eu irei avaliar, buscar acessar as opiniões dos pesquisadores desses diferentes campos, né, da engenharia, ciências exatas, ciências sociais e humanas e ecologia, pesquisadores que estão produzindo conhecimento aplicado à avaliação de impacto ambiental e também pesquisadores que não estão produzindo conhecimento aplicado, a nossa intenção é buscar acessar as opiniões desses pesquisadores sobre fatores que podem contribuir para essa relação mais próxima da academia com um tema bem associado aos problemas ambientais, né, do nosso mundo contemporâneo, que é o licenciamento ambiental. Então, tentar compreender qual a opinião deles dos possíveis fatores que podem estar influenciando o seu engajamento maior na pesquisa associada a esses temas ou não. Quais são o porquê, tentar entender o porquê que eles têm um maior interesse ou porquê que eles não têm interesse, não são motivados, né? Quais são os fatores que podem estar motivando esses pesquisadores a trabalhar com o tema, produzir conhecimento relacionado à avaliação de impacto ambiental ou não, né? Então, essa é a ideia. E a partir daí, juntamente com a literatura atual sobre o tema, propor estratégias que possam contribuir para um envolvimento maior de ecólogos e pesquisadores das áreas de ciências sociais e humanas a produzirem conhecimento aplicado à avaliação de impacto ambiental, já que a gente constatou esse predomínio de um campo em relação aos demais. Então, é isso. O objetivo maior é que a minha tese de doutorado ela possa contribuir para reduzir a lacuna, de uma certa forma, contribuir para reduzir a lacuna pesquisa, aplicação na área da ecologia, das ciências sociais e humanas, relacionada à avaliação de impacto ambiental. Entender quais são os fatores que estão operando nesse processo, quais são os desafios, quais são as restrições, quais são as oportunidades para a gente superar essas barreiras, né, que possam estar existindo e influenciando nos resultados encontrados. É isso. Então, gostaria de parabenizar a pesquisadora Margarete pelo seu trabalho, que é muito interessante, muito importante, e queria agradecer a sua presença no nosso podcast. Obrigada. Se quiserem saber mais sobre os temas científicos, podem visitar nossas redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram e nossa homepage. Todas elas vão estar listadas na descrição. E até o próximo episódio.